Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, essa casa que acolhe sempre a todos nós com muito amor, com muito carinho. Essa casa que ela é um pronto-socorro, é uma oficina, é uma escola. Depende do que nós estamos precisando, né, no momento. E às vezes a gente precisa de tudo isso, né? E a casa sempre atende a cada um de nós. Quero só aqui agradecer a presença, agradecer pelas contribuições, pela ajuda que todos vocês dão à casa, a colaboração com o nosso bazar, né? Lembrando que a gente sempre realiza o bazar dos pães, doces e bolos, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. É uma forma da gente arrecadar fundos e arcar com os compromissos da casa, aluguel, água, essas coisas, né, são normais. Então agradeço muito a todos vocês. E em todas as outras ações que a gente realiza, que vocês também ajudam, né? A gente fala que quando a casa espírita ela é uma oficina, né? É nesse sentido, porque às vezes a gente quer ajudar, a gente quer praticar caridade, às vezes não encontra uma forma. A casa espírita está sempre empenhada em ajudar as pessoas que precisam. Então, quem frequenta, às vezes quer ajudar, procura aqui a casa. Às vezes tem como ajudar na cesta básica, tem como ajudar na entrega ou na doação dos alimentos para os nossos irmãos que passam por situação de moradia de rua. Tem como ajudar no enxoval das mãezinhas carentes, né? Então sempre tem uma forma de ajudar. Às vezes na doação de alguma roupa, utensílio que esteja assim boa qualidade para a gente poder vender aqui no bazar, reverte também em fundos para casa e a gente sempre vende num preço bem baixo, que é para ajudar as pessoas que precisam. Então é sempre um ajudando o outro. É assim que a gente vai caminhando, tá bom? Então é sempre um agradecimento e lembrando que a gente vai realizar um curso de magnetizadores, um curso de formação de passistas, né? A gente vai divulgar aqui certinho a data, mas vai ser em dezembro e fica sempre aberto a todos que queiram aqui na casa participar. E o pré-requisito é ser frequentador e ter essa vontade de doar através do amor. Então, espero que depois do curso muitos de vocês possam aqui estar trabalhando como magnetizadores, como passistas. E só mais uma questão com relação ao curso. O curso que a gente faz aqui de estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que a gente faz de forma online, nós fazíamos sempre aos sábados e agora a gente vai fazer sempre aos domingos. Porque no sábado também a gente tem a intenção de começar um novo estudo presencial. Mas aí a gente vai divulgando tudo aqui na casa, tá bom? Então vou convidando a todos para fechar os olhos. Que a gente possa fazer a nossa prece. Vamos então buscando a figura do nosso Mestre Jesus, a figura que cada um de nós tem, do nosso Mestre, sempre com um olhar doce, compassivo, de braços estendidos, lembrando dos seus ensinamentos, da sua amorosidade. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, dessa oportunidade que aqui estamos todos recebendo, de colocar em prática os ensinamentos, aprendizados adquiridos, de desenvolver novos aprendizados, de ajudar, de amar, de compartilhar, de viver junto com os nossos irmãos. Agradecer aos mentores desta casa que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber, para que aqui possamos cada um de nós receber aquilo que é necessário, segundo o nosso merecimento, sempre contando com a misericórdia do nosso Pai. Agradecer a presença dos irmãozinhos que são aqui trazidos pela espiritualidade, para que juntos possamos aqui refletir sobre tudo que o nosso irmão irá falar esta noite. Agradecendo pelos nossos companheiros de jornada, nossa família, e sempre com esse sentimento de gratidão. Pedindo ainda a espiritualidade que envolva sempre o nosso irmão, em especial esta noite, para que ele consiga também passar tudo aquilo que ele se preparou para passar para nós. E assim, com o pensamento em Jesus, coração sereno, vamos fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Todos me ouvem bem? Que bom. Tudo bem com vocês? Que bom, é mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho sobre Jesus. Sempre, sempre. Casa espírita, espiritismo, sem Jesus, é só um conjunto de fenômenos mediúnicos. Espiritismo com Jesus, aí sim. É isso que nos eleva. É isso que nos proporciona crescimento moral e espiritual. Então vamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus costumava caminhar em torno das praias do Mar da Galileia, no período que esteve conosco. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago de água doce, mas é muito grande, E muitos viviam da pesca, né, dos produtos extraídos desse lago. Vocês terem uma ideia do tamanho disso, gente. O lago, também conhecido como Lago de Genezaré, ele tem aproximadamente 13 quilômetros de largura. Eu não sei nem daqui até onde isso pode ser. Vocês que são moradores daqui, faz uma ideia, Eduardo. Daqui é Perequemirim, olha aí. De largura. E de comprimento tem aproximadamente 19 quilômetros. Então, aos olhos daquele povo, era um mar. E até hoje é conhecido como o Mar da Galileia. Mas é de água doce. Por ser um lago, então ele tem limitações, né? Ele é limítrofe, é restrito. E Jesus costumava, no final da tarde ou de manhã, ao passar pelas praias do Mar da Galileia, distribuir as bênçãos de saúde, de orientação, de acolhimento às pessoas que ali estavam. E como era costume também, no final da tarde, depois de suas perambulações, suas pregações em diversas cidades, porque existem diversas cidades ao redor desse lago. Cafarnaum, que é a cidade onde Pedro morava, né? Betânia, Betsaida e outras mais. No final do dia era costume dos barcos se reunirem para voltar. Saíam para a pesca e voltavam. Então tinham que atravessar o lago. Alguns eram para o outro lado do lago. E como assim aconteceu, numa tarde, Jesus, depois de suas pregações, reúne os discípulos e diz: vamos nos preparar para atravessar, para irmos do outro lado. Como era um mês mais propício a ventos fortes e tempestade, Simão Pedro diz ao mestre: Senhor, olha, está perigoso, porque esse mês corre risco de tempestades e a coisa fica forte. Então Jesus diz calmamente a eles: Pedro, não temais aquilo que vem de nosso Pai. Aquilo que vem de nosso Pai. Não tenha medo. E assim, todos se dirigem ao barco sob a ordem de Jesus. Jesus, muito cansado, apanha uma almofada ou uma espécie de um travesseiro e se dirige ao fundo do barco, ao que a gente conhece como popa. É isso, né? Popa. Navegador fajuto é assim, confunde. É popa, lá no fundo do barco. E dorme, gente. E o barco começa a atravessar, e outros também.
O lago está calmo, né? O mar está calmo, o céu está bonito, a brisa está suave, e assim vai a travessia. Num dado momento, tudo muda. Vento forte, trovões, o mar começa a ficar revolto, e ondas fortes, e aquele tumulto, aquela agitação toda, e os discípulos, com medo, decidem acordar Jesus, porque a coisa não está fácil. Aí vão lá e acordam Jesus. Senhor, salve-nos, porque vamos perecer, nós vamos morrer. Se a coisa continua desse jeito, ó, tá bom. Jesus levanta-se e se dirige aos ventos e às águas e ordena silêncio, calma, quietude. Essa é a ordem que ele dá aos ventos. Aquieta-te. E as águas, acalmai. Os ventos cessam na hora e as águas ficam límpidas novamente. Aquele espelho d'água. Ele então dirige-se aos discípulos e diz: por que o medo, homens de pequena fé? Como ainda não tendes confiança? Os discípulos se sentem salvos, mas aumenta o medo deles, porque afinal, que homem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Essa passagem nós encontramos nos evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, nos evangelhos de João e de Lucas, nos 3 evangelhos sinóticos. Mas essa versão mais romantizada, mais poética, é trazida de uma obra de Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, psicografia de Valdo Franco. Essa é a história, para que a gente possa refletir esta noite. Primeiramente, precisamos entender que Jesus não ia falar para o vento, ia falar para as águas. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas. Por isso, um triângulo: filosofia, ciência, religião. A filosofia tudo questiona. A ciência existe para comprovar aquilo que ocorre. E a religião é o que nos liga à divindade, ao que nos faz retomar o caminho do enobrecimento de nossa vida. Então, sob a ótica espírita, a gente precisa entender o fenômeno, porque muitos dos milagres que se acreditavam existir nada mais são do que fenômenos organizados por forças espirituais. Quando Jesus manda aquietar os ventos e as águas, ele está se dirigindo aos seres inteligentes que comandam essas ações da natureza, que coordenam essas ações da natureza. Porque existem forças espirituais, existem espíritos responsáveis por esse trabalho. É um trabalho necessário, é um trabalho de renovação. Depois de uma grande ventania, o ar não fica mais limpo, mais suave, mais puro, mais fresco de se respirar? Depois de uma grande agitação de águas, o fundo todo revolto, quantos benefícios são obtidos dali? Alimento para peixes. Depois de uma enxurrada forte, os pastos, as árvores, as hortas, tudo se renova. Esse é o processo. Mas não é aleatório, não é ao acaso. Existem espíritos responsáveis por essas atividades, por todos os fenômenos climáticos, sísmicos do planeta Terra. Sendo Jesus o nosso coordenador planetário, mas que ninguém conhece muito bem o planeta Terra. Afinal, segundo consta em Emmanuel, ao caminho da luz, ele nos diz que Jesus, com suas mãos, manipulou a primeira nebulosa que daria a formação à Terra.
há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, o Cristo já era o Cristo. Já tinha essa envergadura espiritual. Conhecedor profundo de tudo, fez essa ordem, esse comando, para aproveitar o momento e passar um ensinamento aos discípulos. Ensinamento esse que chega para nós até hoje. Se é que não chegou naquele mesmo dia, enquanto um de nós poderia estar num daquele barco morrendo de medo. Vai saber, né? Então, esclarecida essa parte, vamos pegar a simbologia dessa passagem. Observem. No início havia o temor. Melhor não ir, porque é tempo de tempestade. Jesus diz, não tema as coisas que vêm do Pai. Aí então vem a confiança. Então, se tem a confiança, então vamos. Aí começa a travessia. No meio da travessia vem a tempestade. Logo depois da tempestade vem o medo. A confiança cede lugar ao medo. E o medo dá lugar ao desespero. Por isso buscam Jesus. Simbolicamente, nós somos esse barco. Nós somos o barco. A nossa vida é essa travessia, é esse mar. A reencarnação é a travessia. Porque quando a gente está no corpo físico, a gente tem medo da morte. Ou não tem? Quem não tem medo da morte? Está pronto? Vai agora? Olha, tá vendo? Ou é muito corajoso. Bom, deixa pra lá. Enfim, quando no corpo físico, tememos a morte. Quando a gente está fora do corpo físico, quando estamos no mundo espiritual, nós precisamos renascer para dar prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Mas para renascer a gente também tem medo. Para reencarnar a gente também tem medo. Porque são muitas os desafios. A travessia compara-se à reencarnação. A gente combina tudo e vem, na esperança de que tudo dê certo. E vai dar certo. Porém, talvez existam tempestades. Porque é muito comum nas nossas vidas existirem essas tempestades. São as dificuldades, são as nossas incertezas, nossas inseguranças, nossos temores. São as dificuldades que surgem na nossa vida, sem a gente merecer. Não é? Oxe. Pois é. O Espiritismo nos esclarece que pela lei de causa e efeito, tudo que nos acontece é porque, originalmente, somos nós os causadores. Em algum momento de nossa existência, provocamos a necessidade de passarmos por essa experiência atual. Pode pegar a gente no meio da tempestade. Então é mais um esclarecimento que a doutrina nos traz. Diante das tempestades da vida, calma. Calma. Porque somos os principais responsáveis. E ao lado disso, caminha a misericórdia divina, que abate nossas dívidas, faz crediário, parcela em diversas reencarnações, para que a gente não sofra tanto de uma vez só. É preciso entendermos esse mecanismo, mas as dificuldades existem. Quantas dificuldades já, quantas tempestades já aconteceram em nossas vidas? É cada um que sabe, né? É cada um que sabe de si. Quantas tempestades nós já provocamos na nossa própria vida? Sem necessidade. Quantos desassossegos, quantas noites de sono já perdemos, preocupados com coisas que não vão agregar em nada ao nosso crescimento evolutivo.
aquele vizinho não podia ter comprado o carro que eu queria. Não é assim? Que coisa horrorosa. Quantas tempestades nós já provocamos na nossa própria vida? É preciso apontar a nossa existência para o caminho reto, alinhado com as leis divinas, com o ensinamento do Cristo. Caminhar de uma forma buscando a evolução, buscando o crescimento espiritual e não material. A vida material é importantíssima. Buscar conforto, oferecer conforto à família é importante. Aliás, a gente só investe na vida espiritual se nós vivermos bem a vida material. Viver a boa vida. Porque existe diferença entre boa vida e vida boa. Não é? A boa vida é a vida adequada. É viver a vida material com olhos dos ensinamentos do Cristo, para que a gente tenha um investimento na vida futura. E a vida futura não é a próxima vida, não é, ou melhor, não é a vida espiritual. É a nossa consequência. É a sequência da nossa vida, não é a próxima encarnação. É a sequência da vida que temos. Isso é viver a boa vida. O vida boa recebe tudo de graça, tudo na mão, e não valoriza. Então, cuidado para pais que dão vida boa para os filhos. Procurem oferecer uma boa vida aos filhos. E nós devemos buscar a boa vida. Viver da forma correta, alinhada às leis divinas, aos ensinamentos do Cristo. Então a gente vem. A reencarnação vai dar certo? Tem grande possibilidade de dar certo. Mas na hora do medo não pode haver desespero. Porque nós conhecemos, nós sabemos o que está preparado. Ou temos noção disso. E no desespero nada é resolvido. Precisamos buscar essa calma, essa serenidade, esse entendimento. Daí a necessidade do estudo, do entendimento, da compreensão. Na hora do desespero, a gente acorda Jesus. Ou não? Aliás, tem casa que Jesus nem dorme. Mas esse é o certo. É dessa forma que eu preciso acordar Jesus quando eu estou no sufoco, quando eu estou no desespero, quando eu sinto medo. Por quê? Porque o medo, homens de pequena fé. Então vamos entender o que é fé. A fé, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a certeza de que vai acontecer aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Porque muita gente diz que tem fé, porque acredita que vai conseguir o que quer. A partir do momento que não consegue, cadê a fé? Ah, minha fé foi abalada. A fé não se abala. Depois que a gente constrói, ela não se abala. Depois que a fé passa a ser uma verdade em nossa vida, ela não se abala, ela não diminui. Porque a fé é sim um conceito de crença, de acreditar. Isso vem do grego, pistia, que é acreditar, crença. Mas também vem de um conceito de fidelidade, do latim fides. Porque quem é fiel não titubeia. Quem é fiel não duvida. Quem é fiel garante a crença naquilo que está acontecendo. Tenha certeza de que a justiça divina, a providência divina só age em nosso benefício. Nos oferece possibilidades de reparação, compreensão e crescimento. Quando a fé possui esses elementos fortemente entendidos, compreendidos por nós, aí sim, nossa fé está bem construída. Então não seremos homens de pequena fé, porque diante da dificuldade, nós saberemos entender o porquê está acontecendo aquilo. Saberemos, pois não. Ó, vai ser sorteado. Viu? Vai ser sorteado um Gol branco, né? Vocês aguardem o final, né?
Não é isso, dona Marizé? Vai ser sorteado um gol branco assim que terminar a palestra aqui. É isso? Brincadeiras à parte. Onde é que a gente estava? Muito bem. Falávamos sobre fé. Compreendendo todos esses conceitos de fé, vejam a importância do conhecimento, a compreensão do estudo, o que a doutrina nos traz de esclarecimento e informação para que a gente evolua. Quando as casas oferecem cursos, muita gente não valoriza. Gente, é importantíssimo. Façam. Conhecer para compreender. Compreender para vivenciar. E vivenciar para exemplificar. Esse é o caminho. Quanto mais conhecemos, mais compreendemos, mais vivenciamos aquilo como verdade e mais influenciamos aqueles à nossa volta. Aqueles que são caros, que são importantes para nós. Construída a nossa fé, ela será grande, com esses conceitos. Interessante que Jesus não critica os discípulos pelo medo. Ele chama a atenção da falta de fé, da pouca fé. Porque o medo é produto da falta de fé. Da falta de fé no sentido amplo. Não apenas no sentido de esperar o que aconteça aquilo que eu desejo para mim. Ou para o outro. Quando a gente se desentende com alguém e fala, não, Deus é Pai, Deus há de agir em meu nome. Não faça isso. Tá certo? Jesus chama a atenção para isso. Esse é o convite que ele nos faz. Então, como nós vamos tratar esse assunto? Começamos a nossa travessia, iniciamos a nossa jornada nessa existência presente. Assim como iniciamos outras anteriores, assim como iniciaremos outras mais. Mas não estamos sozinhos. Jesus entrou no barco com a gente. Ele está no nosso barco. Incomoda o fato de Jesus estar dormindo no barco? Claro que não, ele já fez a parte dele. Ele ensinou, ele mostrou, ele exemplificou, ele fez. Então ele está quietinho no cantinho dele. E a gente precisa buscar Jesus do jeito certo, nas horas certas. Não no desespero, no medo. Porque o que de nós é exigido é um pouco mais de esforço para que a gente possa desenvolver a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Que Jesus que eu busco? Que Jesus que eu vou acordar? Eu vou acordar aquele Jesus para curar a minha dor, a minha perda, a minha frustração? Eu vou buscar o Jesus para curar a minha deficiência em aceitar o outro? Eu vou pedir a Jesus que afaste esse mal, que afaste essa convivência difícil? É esse Jesus que eu estou buscando? É esse Jesus que eu devo buscar? Ou eu devo buscar aquele Jesus manso, dedicado, humilde, simples, que ensinava, que curava, e não dizia que era ele quem curava. Ele dizia, tua fé te curou. Vá e não peques mais. É esse Jesus que eu preciso buscar. É esse Jesus que eu tenho que acordá-lo e trazê-lo para o meu lado, para que eu faça o que ele fez, para que eu caminhe o caminho que ele caminhou, para que eu siga os ensinamentos que ele deixou. Esse Jesus eu preciso ter ao meu lado. Ele está o tempo todo disponível para nós. Sempre esteve, sempre estará. Ele é o responsável por estarmos aqui. Ele é quem proporciona a oportunidade de estarmos aqui, dirigindo esse planeta,
conhecendo o CPF de cada um de nós. Até o Instagram de cada um de nós ele conhece. É esse Jesus. Eu devo acordá-lo do jeito certo, antes da tempestade. Porque a tempestade virá. Ele garantiu a travessia, mas ele não disse que seria tranquilo. Não foi isso? Ele disse, não temas o que vem do Pai Criador. Não temas. Mas ele não disse, Pedro, relaxa, vai ser mamão com açúcar. Ele não disse isso. Ele não disse. A nossa vida tem altos e baixos, tempestades e bonanças. Isso é normal? É isso que nos faz aprender? A convivência, a interação, a proximidade é o que nos eleva, é o que nos permite aparar arestas, aceitar o jeito esquisito. Talvez o jeito não seja tão esquisito, talvez o esquisito seja eu. Quantas tempestades eu já provoquei na vida de alguém? Normalmente são as pessoas mais próximas. Normalmente são as pessoas mais próximas que a gente promove grandes ondas, grandes ventos na vida deles, agitando tudo isso, transformando aquela calmaria num período de extrema preocupação. Porque nós temos essa capacidade. É por isso que precisamos interagir. Precisamos nos respeitar, precisamos conviver, para que juntos a gente possa atingir um objetivo melhor. Não sozinho. A fé, como foi apresentado aqui, linda essa parte, né? 1 Coríntios de Paulo. Muito lindo. Mas para o apóstolo Paulo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não se vê. Mas dentro desse conceito, do conceito de aceitar o que vem, esperar o que é necessário, esperar o que é permitido esperar. Lembrando da diferença entre esperar e esperançar. Porque quem espera fica esperando a coisa acontecer. Não se move. É uma atitude passiva. Mas esperançar é diferente. É agir, é movimentar-se, é ir em busca do resultado esperado. Essa é a diferença. Jesus não esperava. Jesus agia o tempo todo. Ele dizia, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Percebem a ação sempre chamando a consequência? O resultado? Isso é o esperado. Precisamos ter Jesus ao nosso lado. Acordado ou dormindo, não importa. Eu prefiro que ele continue dormindo, porque isso demonstra o meu crescimento. Se eu posso deixar Jesus dormir em paz no meu barco, significa que eu estou sabendo lidar com as tempestades. Esse é o esforço que a gente precisa fazer, pelo menos que eu preciso fazer. Porque, afinal, a tempestade passa. Como tudo passa. Sempre tem um engraçadinho nessa hora que fala, até a uva passa. Não é? Mas tudo passa. Tudo passa. Nada é definitivo. Tudo é transitório porque nós estamos num processo de construção da nossa identidade espiritual. Estamos construindo, estamos aos poucos buscando expandir a nossa consciência, enquanto criaturas humanas, buscando a semelhança daquele que veio ser o nosso guia, o nosso modelo. Tudo é transitório. A tempestade vai passar. Por mais difícil, por mais amedrontadora que seja, ela vai passar. Mas nós precisamos estar calmos como Jesus, confiantes nas providências do Pai Celeste, sabedores que a responsabilidade, no fundo, é nossa, e, portanto, precisamos passar por aquilo
para o nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa deixá-lo dormindo quietinho. Tenhamos uma boa semana e até a próxima, se Deus permitir. E vamos assim agradecendo com muito carinho tudo aquilo que o seu Paulo trouxe para nós, que nos proporcionou. Só temos que agradecer imensamente cada palavra, cada situação que Deus coloca em nossas vidas para que a gente possa aprender um pouco mais. E Ele vai usar a criatura para auxiliar a criatura. E seu Paulo é uma dessas criaturas, que com muito carinho e de uma forma muito graciosa, ele nos transmite tanta coisa boa, não é? E para isso ele precisa estudar, se empenhar bastante para poder trazer um pouquinho para cada um de nós. Então que ele seja sempre bem-vindo na nossa casa, no nosso coração, por tudo que ele fez. E agradecer essa casa que nos acolhe, esse momento maravilhoso que recebemos, esse banquete espiritual de hoje, né? Esse alimento bendito, que é o alimento para a nossa alma. E agradecidos que estamos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo protetor, ao nosso mentor amigo, por nos trazer até aqui, para que a gente possa ouvir um pouquinho, refletir na nossa casa, no nosso dia a dia e encontrar a solução para os nossos problemas. Porque, como ele disse, nós causamos os problemas e a solução está dentro de nós. Com os ensinamentos, com o aprendizado, nós vamos aprendendo a cada dia a lidar com as situações difíceis e com as marés altas que vêm de vez em quando, né? Mas depende só e exclusivamente de nós. Pensamentos, sentimentos, atitudes. A gente atrai aquilo que pensa, aquilo que sente e com as atitudes erradas. Então que a paz do nosso Mestre nos abençoe, nos ilumine, que possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos, levando a certeza que não estamos sozinhos, que Jesus está presente no nosso dia a dia completamente, mesmo quando a gente não lembre dele. Mas ele está ali porque ele é nosso irmão maior. Ele é o maior irmão que nós temos. Esse irmão é carinhoso, é cuidador. Agradecer a Deus a oportunidade bendita da reencarnação e de podermos estar aqui nesse momento tão maravilhoso. Esse momento é para que nós possamos aprender, absorver e colocar em prática lá fora no nosso dia a dia, porque é ali que está o nosso maior desafio. E assim, agradecidos que estamos, nós fechamos os nossos olhos e rogando a espiritualidade amiga, aos benfeitores amigos, com a permissão divina, que possa levar até a nossa casa essa energia, esse bem que estamos recebendo, que possa envolver a nossa casa, os familiares, aqueles que estão lá sentadinhos no sofá, esperando a nossa chegada, que todos eles sejam envolvidos em muita luz, em muito amor, tudo aquilo que estamos recebendo, Pai, que possa chegar até aqueles que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte da nossa vida, de uma forma especial para cada um, dentro de suas necessidades. E que todo o benefício de hoje, toda essa luz que recebemos, Senhor, possa se expandir e chegar onde houver necessidade, onde houver alguém clamando por socorro, por saúde, por paz, por proteção, por força, por coragem. Que essa bênção de hoje que estamos recebendo possa chegar a cada um dos irmãos. Onde houver choros, lágrimas, ranger de dentes, Senhor Jesus, que a vossa divina luz se faça presente sempre. Toca, Jesus, toca o coração dos homens orgulhosos, que dizima a humanidade em busca da ganância e da ambição.
Ilumina cada mente e cada coração preso nas coisas do mundo, para que um dia possamos usufruir de forma intensa esse novo planeta que está reservado para cada um de nós. E que possamos retornar aos nossos lares abençoados e protegidos pela luz divina. E no silêncio do nosso coração, abrimos a nossa mente para recebermos os benefícios do passe, tudo aquilo que está sendo ofertado para nós nessa noite maravilhosa. Que a paz do Cristo esteja com todos e que a luz do Mestre Jesus ilumine nossa mente, o nosso coração, e cada passo que nós dermos nessa vida seja iluminado pelo Mestre. Só depende de nós querê-lo perto de nós, querê-lo dentro da nossa casa, da nossa vida, principalmente querer Jesus na nossa casa mental. Porque se Jesus entrar na nossa casa mental, no nosso coração, com certeza Ele estará na nossa casa física também. Muita paz e muita luz a todos e um bom final de semana. Que assim seja. Graças a Deus.